Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Segundou, começou aí mais um devocional. Karine e Fábio, Fábio e Karine. Fala, minha gente, muito bom dia. 6h07 da manhã, segunda-feira, 23 de junho. Estamos aqui mais uma vez na sua tela aí no YouTube, tá? Canal Tree of Life. Vamos para frente. Devocional de Salmos. Vamos orar para a gente iniciar o nosso momento. Vamos orar então? Queremos já agradecer vocês que estão aqui conosco, têm colaborado, têm compartilhado, têm comentado. Que Deus abençoe, tá? Nossa gratidão. Deus abençoe a todos vocês. Compartilha esse vídeo aí já com alguém. Aproveita que tá cedinho. Deus tem uma palavra pro teu coração aqui nesse lugar, tá bom? Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez e louvamos a Ti por todas as coisas. Tu és Deus que tem nos abençoado, feito a Tua vontade sobre nós. Eu te peço, meu Pai, toma esse devocional dessa segunda-feira nas Tuas mãos. Todos aqueles nossos irmãos e irmãs que têm nos assistido aqui, acompanhado a gente no canal. Abençoa a segunda-feira dele, abençoa a segunda-feira dela. Prospera o trabalho das mãos do Teu povo, meu Pai, que venha ser um início de semana abençoado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje, nosso devocional, vamos dar continuidade aí, é Salmo de número 49, tá bom? Isso aí. Não dá pra gente ler ele todo, porque é bem grande. Tem aí, deixa eu ver aqui, 20 versos. 20 versos. Você separou alguns para poder ler? Separei alguns aqui, tá bom? Vai começar por qual aí? Pode começar. Na verdade, eu acho melhor você ler qual os que você escolheu, porque eu entendi, né? E aí expressei o Salmo. Tá bom. É o verso 2, tá? Vamos lá. Salmo 49, verso 2 diz assim. Toda a humanidade, sem exceção... Eu tô na versão NVT, tá? Tô na versão NVT hoje. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção. Só que o verso 1 ele diz assim, no verso 1, ouçam isto, todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, é o verso 2, né? Tanto ricos como pobres, prestem atenção. Aí no 3 diz assim, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento, tá? Eu quero falar para vocês aqui que esse salmo aqui é dos filhos de Corá, ou descendentes de Corá. Não sei como é que está na sua versão, né, epígrafo do seu texto aí, talvez esteja dessa maneira, tá bom? E expressando aquilo que ele está dizendo nesse verso 2, é uma síntese disso, ele diz o seguinte, ó, qualquer pessoa, independentemente da condição social, status, etnia, se estiver disposta a prestar atenção, adquire sabedoria. Olha só como é que está dizendo no verso 3 para a gente, no verso 2 para a gente. Diz assim o verso 2, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem a atenção. Ao que? Ao verso 3, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha só, se todo mundo aqui, independentemente de quem você estiver com seus ouvidos, seu coração aberto, pode ter certeza que vai adquirir sabedoria. E uma coisa eu aprendi aqui que é muito séria para o nosso coração. Uma das maiores disputas que existem nos dias de hoje são pela sua atenção. Se alguém conseguir ganhar a sua atenção, já tem meio caminho andado. Preste atenção no que ele está dizendo aqui, para que todas as pessoas possam prestar atenção naquilo que ele está dizendo. Não tem jeito. Quem consegue, de fato, prestar atenção naquilo que ele está dizendo, automaticamente vai adquirir sabedoria. E a pergunta que eu deixo para você nesse devocional de segunda-feira é a seguinte: qual o caminho que você tem trilhado no seu dia a dia? Prestado atenção ou alimentado dispersão? É isso. Fiquei até parada aqui para prestar atenção. E você? Vamos lá, gente. O que esse salmo ele retratou para mim
eu acredito que eu vou falar um pouquinho e passo já a minha oportunidade para ele. Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, quando você lê esse salmo por completo, você vai perceber que o salmista aqui, ele retrata de três assuntos. Ele aborda 3 assuntos. A primeira, é a brevidade da vida. Você vai ver o tempo inteiro ele falando sobre isso. Ele também fala e aborda sobre a instabilidade da riqueza. E ele também fala da inevitabilidade da morte. Vai acontecer, não tem para onde fugir. Uma hora, vamos morrer. Então, o que me chama a atenção aqui... É inevitabilidade, né? É inevitável, né? Morrer É inevitável, não tem jeito. Isso aí. O que me chama a atenção aqui é que, logo no verso 1, e o Fábio falou isso já com propriedade, ele chama o povo, ele chama a atenção. Ele capita, ele chama o povo à atenção. Para quê? Para o seu ensino. E aí ele já fala assim, povos, na minha versão tá assim, povos todos, escutem isso e deem ouvidos, todos os moradores da terra. Ou seja, não tá aqui fazendo a distinção só de uma pessoa, de um povo específico, de uma classe específica. Tá chamando a atenção de todos os moradores da terra. Então, é para mim e para você. E aí, conforme você vai lendo esse livro, você percebe que ele trata desses 3 pontos. Ele fala que a prosperidade é algo temporário e que nos leva a refletir que as injustiças da vida podem nunca ser corrigidas aqui na Terra. A gente vê tanta gente fazendo levantamento assim, será que Deus existe? Porque a gente vê tanta gente pobre, tanta gente passando necessidade, tanta gente com isso, e a gente vê tanta gente rica. Primeira coisa que a gente precisa entender, que essas coisas, gente, essas injustiças, elas vão continuar acontecendo, tá? E o que equipara todo mundo? A morte. Então, a morte, ela equipara toda a classe social. Então, ele vai retratar aqui nesse salmo que não tem rico, nem pobre, nem alto, nem baixo, nem príncipe, não tem. Todos, no final, terão o mesmo fim. Então, quando nós, como seres humanos, como homens, mulheres, a gente compreende isso de fato, a gente compreende que as riquezas, às vezes eu vejo pessoas trabalhando muito, e eu já fui assim, trabalhava mais do que o normal exigido pela CLT, vamos dizer assim. Às vezes eu fazia 13, 14, 15 horas de trabalho, era algo cansativo. Para quê? Para correr atrás de uma vida melhor, para correr atrás de uma casa, para correr atrás... E a gente percebe que as riquezas, na verdade, os bens, as coisas que a gente adquire nessa vida, ela não tem valor para a eternidade. Então, o problema das pessoas hoje é entender isso. Eu anotei aqui, quando os homens compreendem o fato que as riquezas não têm valor nenhum para a eternidade, grande parte dos problemas desaparecem. Isso é uma verdade. E eu coloquei aqui, a prosperidade do ímpio é um enigma para quem é fiel a Deus. Já percebeu que às vezes a gente olha alguém com uma vida boa e a gente se questiona, poxa, mas eu tô fazendo tudo certinho, eu tô obedecendo, eu tô sendo fiel, E aí você olha para o outro prosperando e você não entende. Talvez você ache até na sua mente assim, Deus não é justo. Aonde está Jesus nisso? Aonde está Deus que não está vendo eu passando essa dificuldade, passando esse problema? Eu quero que você entenda. E esse salmo, ele clareou de uma forma muito bonita a minha mente em relação a isso. Gente, o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza é Cristo. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter. E aí, o versículo 15, que é o versículo que me chamou muita atenção, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então, entenda, eu não estou em nenhum momento aqui falando que você tem que deixar de trabalhar, por favor, não me interprete errado. Também não estou dizendo que é pecado você ser rico, que é pecado você trabalhar, não é isso. É uma bênção quando você tem o seu trabalho e você prospera e você enriquece, principalmente de forma digna, de forma honesta, tá? Agrada ao Senhor a riqueza, tanto que Ele é o dono de todas as coisas. Mas o que adianta a gente correr atrás de todas essas riquezas? Talvez você não consiga nem usufruir.
Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos na sua vida. E aí eu lembrei de uma passagem que é o próprio Jesus que fala, tá lá em Lucas, e eu passo uma oportunidade para ele. Lucas 12, versículo 18. Jesus fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Ou seja, quem é uma pessoa? Então, a morte, ela pode chegar a qualquer momento. E dinheiro nenhum pode adiantar, na verdade, atrasar. Dinheiro nenhum pode atrasar a tua morte. Daqui a pouco pode acontecer. E o que adiantou? Que a gente venha se preocupar em buscar os nossos tesouros celestiais. Que a gente venha se preocupar com a eternidade, aonde a gente vai passar. E é por isso que a gente está aqui, levando a palavra, pregando a palavra com esse canal, porque a nossa intenção é mostrar o caminho, Jesus. Ele é a nossa riqueza. Isso aí, gente. Vamos lá. Verso 5 até o verso 8 agora. Pode ler aí na tua versão. A minha é a NAA, tá? Isso, lê aí pra gente. Verso 5 diz assim: por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam em muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha morrer. Parece aí pra gente que o salmista está passando por uma dificuldade e inimigos têm se levantado contra ele na tentativa de destruí-lo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque, ao que parece, os inimigos que ele relata, eles têm dinheiro, eles têm poder, eles, num jogo de xadrez, podem se achar as pessoas que dão um checkmate, dão a palavra final, como é que eu vou dizer, conseguem ser as pessoas que controlam tudo e encerram a hora que eles quiserem. E aí, Deus me fez pensar, eu anotei aqui, que os inimigos relatados pelo salmista, ao que parece para nós aí, eles vivem de recompensas materiais. Eles são extremamente materialistas, só que eles não são capazes de verdade de se sustentarem, né? E se eles não são capazes de se sustentarem, como eles podem dar vidas para os outros, ou dar vida para os outros? Se uma pessoa que não é capaz nem dela mesma se sustentar, como é que ela pode dar vida para outra pessoa? Isso nos mostra, nesse momento aqui, o problema de fazer por si sem fazer com Deus. Todas as vezes que alguém absorver o mérito de uma conquista sem atribuí-la a Deus, corre o risco de cair no engano da vaidade. Os inimigos do salmista aí são vaidosos demais, tá? Olha o que ele afirma aqui no versículo de número 5, vou ler para vocês aqui nessa versão NVT, até o verso 8. Diz assim: Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente. Ou seja, eles estão se apoiando na riqueza que eles têm. Mas, num estalar de dedos, num sopro, eles podem morrer e ficar tudo por aí. Esse é um grande problema do soberbo, já eu volto a falar sobre eles aqui. Vai. Não, agora é contigo, direto. Comigo, direto? Então vamos lá. O verso 20, que eu escolhi para poder encerrar esse devocional nosso. Na versão NVT, lê para mim na versão NA como é que está aí. Verso 20. Lembrando que salmos são versos, tá, gente? São poemas. O ser humano
revestido de honrarias, mas sem entendimento é como os animais que perecem. Tá? A minha versão diz assim, NVT. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, ou seja, não são sábios. Como os animais também morrerão. Ou seja, vai tudo pro pó. A verdade é essa. Eu anotei aqui e finalizo para te falar uma coisa. Eu queria que você guardasse de forma muito séria o que eu vou dizer aqui. Quem conta a vantagem daquilo que tem, já está em desvantagem. Vou repetir. Quem conta a vantagem daquilo que tem, já está em desvantagem. Ele está batendo na gente soberba aqui, tá, gente? Vou repetir o versículo aqui, o verso aqui. Os que contam vantagem de suas riquezas, nada entendem. Como os animais também morrerão. Está fazendo uma comparação. E aí eu vou te falar uma coisa muito séria aqui. O expediente do soberbo é pôr para fora o vazio do seu coração. Meu Deus. Vou repetir mais uma vez isso aqui, gente. O expediente do soberbo é pôr para fora o vazio do seu coração. Compreendeu isso aqui? Se a Bíblia diz para nós, em Lucas 6, agora me falhou a memória, sendo no verso 41, procura para a gente, por favor, aí, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, é Lucas capítulo 6, agora ela vai procurar aqui, vai achar já aí, para eu não me enrolar aqui. Lucas 6, 45, parte B. Lembrei, vê se não é isso aí. Se a boca fala, se a Bíblia diz para nós que a boca fala daquilo que o coração está cheio, o que o soberbo então profere, se o coração dele está vazio? O que o soberbo então verbaliza, se o coração dele está vazio? O que ele fala então? Coisas vazias. Quer saber quem é uma pessoa de verdade? Exatamente. Cale-se e observe, melhor dizendo, ouça aquilo que ele diz. Lê pra gente aí Lucas 6,45, parte B. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a boca fala que aquilo coração está cheio, e essa pessoa está com o coração vazio porque ela coloca a sua confiança na sua soberba, na sua riqueza, ela não tem o que falar. Só abre a boca para falar aquilo que não presta, que não tem validade, que não tem a ver com a palavra de Deus. De verdade, que nós guardemos a nossa vida de sermos esse tipo de pessoa que não abre a boca para poder edificar ninguém, que só abre a boca, pelo contrário, para poder desconstruir a vida de pessoas, para poder abalar estruturas emocionais dos outros. Que de verdade nós sejamos uma diferença nesse tempo, para que a nossa boca não venha ficar cheia de soberba, mas pelo contrário, que o nosso coração venha ficar cheio da palavra de Deus, e para aquilo que sai dos nossos lábios venha edificar a vida de outras pessoas também. Fala o que você falou na pregação ontem, o poder da língua, né? Eu costumo dizer, gente, que a nossa boca tem que sair palavra de saúde espiritual. Aquilo que sai da nossa boca tem poder de derrubar uma pessoa de uma vez por todas, como também tem poder de levantar uma pessoa de uma vez por todas. Já falamos aqui sobre o Provérbio 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a bem utiliza ou sabe utilizá-la, comerá do seu fruto. E eu costumo dizer uma frase aqui que eu aprendi com uma pessoa que eu gosto muito de ouvi-la. Ela falou o seguinte: falar para pessoas no culto é saudável. O que não é saudável é falar das pessoas depois do culto. Quem é você no dia de hoje? Deus te abençoe. Que tem saído, né, da boca, que a gente vem refletir nessa mensagem. Esse salmo falou muito comigo, gente. A gente entender que a nossa maior riqueza, e é dela que a gente deve falar, Jesus. Acabou, pronto. Que você venha falar do amor de Deus, daquilo que o Senhor fez na sua vida. E eu tenho certeza que vai abençoar, edificar, você vai ser testemunho. E muitas vidas podem ser alcançadas através do teu testemunho, através daquilo que você fala. Então, atenção. Vamos ouvir aqui o que o salmista, né, está nos ensinando. Ele chama já atenção para o ensinamento, tá bom?
Isso aí, gente. Boa segunda-feira. Não apresentamos os livros hoje, mas não faz mal não. Amanhã a gente volta aqui apresentando os livros. Vamos orar Fica esse para devocional aí. Compartilha com alguém, tá? Comenta aí, gente. Quanto mais vocês comentarem, esses vídeos aí podem chegar a mais mais pessoas, né? pessoas para poderem Não ser só esse, edificadas. né? Tem tantos vídeos aqui no canal. Tem o Panorama Bíblico na Amanhã terça-feira. amanhã tá no panorama bíblico, tá? Profeta Isaías Isaías. amanhã. Profeta Isaías amanhã, 10 da Ao manhã. vivo, a gente Tá vai estar bom? aqui trazendo uma palavra para o seu coração. Tem outras mensagens, tem parábolas, tem estudo sobre mulheres da Bíblia, tá bom? Então, maratone. Eu tenho certeza que cada vez que você se enche da palavra de Deus, mais a sua boca vai ter palavras de sabedoria para que mais vidas sejam alcançadas, mais a gente vai ter Cristo em nós. É isso que ele deseja, tá bom? Vamos orar, ora aí. Pode começar. Feche seus olhos se você pode. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos a Ti por mais essa rica oportunidade de ler a Tua palavra, de meditar sobre ela. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é tão clara quando fala sobre isso. Precisamos meditar de dia e de noite. Então, o Senhor fará prosperar o nosso caminho. Nós sabemos que a nossa riqueza, Senhor Deus, não está aqui, Senhor Deus, na terra, como foi e aprendemos aqui nesse salmo, Senhor Deus, mas a nossa riqueza é o Senhor, é Jesus. Te agradecemos por isso. Te pedimos também, nesse momento, abençoa cada pessoa que está aqui conosco ao vivo, aqueles que vão acessar depois, ouvir depois essa palavra, assistir depois. Abençoa, Senhor Deus, guarda, livra, protege. Que seja uma semana próspera, abençoada, com a Tua paz, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento. Venha guardar a mente, o coração de todos os nossos ouvintes, dos nossos amigos, de todos aqueles que estão aqui nos prestigiando. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Boa segunda-feira. Até amanhã, 6 e 7 da manhã, terça-feira. E às 10 da manhã voltamos com o panorama bíblico, profeta Isaías. Acorda, meu povo. Tchau. Beijo.